Fluminense venceu com o gol dele. Cano, é ele que fala agora no F360? Não, é o técnico dele, é o Fernando Diniz. Então vamos lá. Então, é um número importante pro Cano, a gente fica feliz de estar participando disso. Muitas vezes, quando eu venho na entrevista, eu acho que pelo menos metade da entrevista é alguma pergunta sobre o Cano. E eu tenho uma relação com ele muito fácil. E o Cano, eu estive no Vasco ano passado com ele estava num momento difícil, fazia acho que, sei lá, 7, 8 jogos sem marcar gol. E eu falei pra ele, ó, comigo, se você correr, você vai marcar o gol. E, então ele dobrou praticamente os números dele de participação no aspecto físico do jogo. E hoje, além dele ser um goleador, ele é um jogador que ajuda em todas as partes do campo. Então, a gente ficou muito feliz por fato dele estar conseguindo bater essas marcas e o meio que ele está conseguindo. Porque ele é um cara... o fato dele ser muito solidário como pessoa, ele acaba conseguindo... O time acolhe muito bem quem tem esse perfil psicológico como o Cano tem. Então, acho que é uma combinação perfeita, o time e ele. E para mim é motivo de muita alegria estar participando disso. Tá aí o Fernando Diniz, claro que participa e muito dessa excelente fase do Cano. O Cano que comemora com o L está no topo, dizem os amigos fechadores do F360. Concordo com eles. Olha os maiores artilheiros do Fluminense no século por temporada. O Cano é o líder, 39 gols nesse ano de 2022. O Magno Alves, 20 anos atrás, 39 gols. Era uma dupla espetacular. Rony e Magno Alves. Me lembra do grande Januário de Oliveira nas narrações, né? Magno Alves era o Magnata, o apelido dele. Magnata. E foi do Ceará também. Era sensacional o Januário de Oliveira, né? E o Washington, coração valente. Esse fazia gol, hein? Com o Assis. Casal 20. Não. Esse é o outro. É o Washington outro. Esse é o Coração Valente. outro. Mas o Washington que você lembrou também era maravilhoso. Verdade, Washington e Assis. O que me lembra. Casal 20. Eu gostava demais do Casal 20, Sim. por isso que eu me lembrei. Mas esse é Vi de outro. longe aqui a imagem. Esse é o Coração Valente, mas o óbvio. Grande. Você lembrou, você fez também. torcedor do Tricolor das Laranjeiras chorar do mesmo Enlouquecer. jeito. Ou se fez. Ou com o Washington Estremeci. Coração Valente, ou mais ainda com aquele Washington do Casal 20. Foi uma boa lembrança. Agora, o Cano tá demais. Inclusive, hoje é terça. Não foi ontem, não. Acho que foi na sexta-feira. O nosso grande amigo e sempre polêmico, Breler Pires, ele defendeu veementemente a convocação de Cano para a seleção argentina que vai disputar a Copa do Mundo. Aí seria mais polêmico ainda. Eu pensei que ia Aí naturalizar seria o Cano. até proibido, eu diria. O Cano tem 21 gols nesse Brasileirão. Ele iguala o Aristizábal, que em 2003 Ele tá pelo na Cruzeiro lista? fez a mesma marca e ele pode ser o estrangeiro com o maior número de gols no Campeonato Brasileiro. Tem tudo para isso. Ele tá na lista dos 55? Uma boa pergunta, eu não sei te dizer. Vou ver se... A divulgação do Diário Olé, da Argentina, pelo menos 40 nomes divulgados, não tinha o nome do Germancano. Ele até agora não foi lembrado, não foi convocado pelo então não Scaloni, vai, né? né? E dificilmente será, O que é né? inegável é que é mais um ano muito bom dele. Para mim é o melhor ano do Cano no Brasil. Melhor do que os anos pelo Vasco, em que ele fez muito gol, né? Fez muitos gols quando chegou ao Brasil. Teve uma identificação muito rápida com o Vasco, mesmo o time caindo para a Série B. A gente ouviu o Diniz falando aí, né? E a alegria do Diniz em falar sobre o Germancano, e porque o time procura muito o Germancano. E o Cano, com o Diniz, eu acho que ele vai muito além de ser um bom finalizador, um grande finalizador. Ontem, contra o Ceará, em muitos momentos, a gente viu aquela maneira do Diniz, né, de colocar o Fluminense para jogar, muitos jogadores perto da bola. O Ceará tentava marcar a saída de bola e o Fluminense saía trocando passes com 3, 4 jogadores perto da bola. E sempre mais gente para tocar, para jogar, do que o Ceará para marcar. Então, por exemplo, o Martinelli fez um jogo muito bom, porque o Martinelli se apresentou muito para dar esse passe mais para frente. O Manuel fez um jogo muito bom. A expulsão do Kleber do Ceará é um lance com o Manuel, que ele retoma a bola do Kleber. Ele retoma a bola e tenta dar o primeiro passe. O Kleber se enrola com a bola, já tinha um amarelo, foi expulso. E 1-0, para mim, não retratou o domínio do Fluminense. O Fluminense teve uma atuação e produziu para ganhar demais. Sim. O Cano perdeu gols no primeiro tempo. Houve um lance no primeiro tempo que o Cano acerta a trave. O Iago Felipe no rebote também acerta a trave. Né? Então foi um jogo que o Fluminense dominou o Ceará e se coloca na Libertadores com merecimento. Uma campanha muito boa do Fluminense e o Cano é um dos nomes da campanha. Sabe o que me chama a atenção? A gente viu um chute agora dele ali de canhota de fora da área. Ele chuta de fora da área, ele faz gol de oportunismo, ele faz gol de cabeça. Ele prepara jogadas, faz tabela com os companheiros, ele sabe jogar, ele não é aquele botinudo ou
Sabe aquele centroavante? O cara não joga muito bem, mas faz gol. Lance na Ele é trave. muito bom atacante, não é? Ele é muito bom Nath? atacante, ele tem uma inteligência muito boa, tática, de perceber aonde ele tem que ocupar o espaço do campo. Óbvio que isso é potencializado com o equilíbrio do Fluminense, apesar a gente falar da campanha regular. Se fosse um pouco mais equilibrado esse conjunto do Fluminense, principalmente depois da queda para o Corinthians na Copa do Brasil, o Fluminense talvez estivesse uma condição um pouco diferente no campeonato. Óbvio, brigar com o Palmeiras é quase utópico, mas o Fluminense estaria aí, teria garantido talvez a vaga até mais rápida a Libertadores. Mas um time equilibrado que faz desse Germancano, com a ideia de construção de jogo do Diniz, se potencializar ainda mais. A gente vê isso acontecendo muito. Jogador que se mexe, que chama a responsabilidade, aparece pro jogo, ele está sempre se movimentando muito e ocupando os espaços do campo. E o quanto um time organizado, com bons jogadores, o quanto isso ajuda o centroavante, né? Porque o Cano, ele já se destacou fazendo gols no Vasco, mas não dá para comparar o Vasco que ele atuou com esse Fluminense, né, Caco? E tem o Ganso, por exemplo, e a melhora do time com o próprio Diniz ajudando bastante na questão tática, de posicionamento que a gente estava falando, mas o que chama a atenção do Cano também, muitas vezes pegar o goleiro de surpresa, porque é aquele cara que bate de primeira. Ele até tem domínio, ele faz um giro e chuta, mas o que é interessante é que muitas vezes, olha o gol que ele fez contra o Cássio, a surpresa, a maneira que ele bate na bola. E ele não tem medo, porque muitas vezes isso não vai para os melhores momentos. Tem bola, ele chuta para fora, passa longe do gol. Mas ele arrisca, ele bate de primeira, ele cabeceia, ele tem todos os fundamentos do cara de dentro da área. Ele fez um de voleio ali, você viu? É impressionante. É um jogador que tem todos os quesitos do atacante matador e está indo muito bem, pode fazer muitos mais gols ainda pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro. E a pergunta que está na nossa tela será respondida pelo amigo Fernando Saraiva. Se Germancano superou as expectativas, está jogando mais do que você imaginava quando foi contratado pelo Fluminense, Saraiva? Abel, bom dia para você, para a Nath, para o Caco, para o Prates, bom dia para o fã do esporte. Olha, não me surpreendeu, sabe, porque eu acompanhei ele muito de perto no Vasco. E eu sempre tive o sentimento de que quando ele pegasse um time um pouco mais organizado, enfim, que tivesse a oportunidade de lutar por posições melhores no Campeonato Brasileiro ou em competições internacionais, eu sempre tive a sensação de que o Cano realmente iria arrebentar. E isso está acontecendo. Concordo com o Caco, assim, eu acho que o Cano, ele não é um centroavante do 1 contra 1, de chegar, de botar na frente, do drible. Mas ele é um jogador da finalização e finaliza de tudo que é jeito, né? Um outro ponto que eu acho interessante a gente ressaltar, eu não acho que o Fluminense precise jogar para o Cano, como muitos times, quando você tem um centroavante de peso, normalmente jogam para esse centroavante. Eu acho que o jogo do Fluminense, para o Cano, ele flui naturalmente. O Fluminense ataca, e aí o Cano está bem posicionado, cruzam para ele, caixa. Seja de esquerda, de direita. O Caco disse uma coisa, ele não tem vergonha. Centroavante não tem que ter vergonha, ainda mais quando a fase é boa, não é? Então, assim, acho que ele está numa fase exuberante. Acho que ele vai superar ainda a marca do Aristizábal, ele vai superar a marca do Magno Alves. A gente tem ainda, são 4 jogos pela frente, se eu não me engano. Para o Fluminense, eu já não sei se são 3, porque ele chegou a 35, né? Os Fluminenses são 3. São 3 no caso do Fluminense. E assim, acho que cabe ao Fluminense agora, já garantiu matematicamente a vaga na pré-Libertadores. A vaga para a fase de grupos está muitíssimo bem encaminhada, concordo com a Nath. Aquela ressaca da eliminação para o Corinthians passou. Essa vitória do Fluminense fora de casa foi a 3ª seguida fora de casa. Avaí, Corinthians, Ceará. Então é um time que parece que se assentou emocionalmente e está muito focado para essa reta final, porque também tem a questão da premiação. O Cano está arrebentando e eu já tinha concordado na semana passada com o Breilove que Cano deveria ter uma oportunidade na seleção argentina do técnico Scaloni. Pela pré-lista aí, que a gente já teve informação dos 40, ele não vai estar. Mas eu acho que para a Argentina é uma pena.
jogando com o Paulo Henrique Ganso, que é muito bom jogador, qualidade técnica absurda e tal. Ele tá metendo o gol, de repente jogando com aquele camisa 10 chamado Lionel Messi. Acho que ele teria algumas oportunidades, né, de colocar a bola na caixinha, né, amigo Prats? Temos aqui o nosso touch. Isso, aí vai dar uma polêmica, eu já vi alguns nomes ali. Escolher só 5, alguém muito bom no campeonato vai ficar pelo caminho. Não, ó, você achou que seriam só 5, mas Prats. na verdade serão quanto? os 9 melhores. Mas é bom pontuar, né? Técnica absurda e tal. Ele tá metendo o gol, de repente jogando com aquele camisa 10 chamado Lionel Messi. Acho que ele teria algumas oportunidades, né, de colocar a bola na caixinha, né, amigo Prats?